Olá pessoal, cá estamos novamente. Hoje nós veremos mais um Fishing Pole na Ruy Lopes. Esta partida foi por mim jogada em 2008 e foi publicada no livro Formation Attacks Strategies de Joel Johnson em 2010. Vejamos como foi essa partida, que por mim é considerada a minha obra-prima, seria a minha imortal talvez, até então. Veremos. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, a Ruy Lopes. Cavalo F6, muro de pedra ou muro de Berlim, roque, não, cavalo G4, Fishing Pole. Aí está, a posição inicial do Fishing Pole. Um lance estranho, inócuo, mas que tem seu veneno. D4. Os manuais dizem que uma reação lateral, esse cavalo G4, deve ser combatido com uma reação central, esse D4. Vejamos como segue. E D4, cavalo D4, e agora o cavalo está no ar, o cavalo de G4. Vejam que a dama toca o cavalo. H5. Temos que deixá-lo aí, ele é parte do nosso plano de ataque. Defende o cavalo. Cavalo F5. Movendo a mesma peça duas vezes na abertura, isso não é bom. De imediato, ele impede o lance dama H4, que eu estava tentando. E também, se o bispo de F8 move-se, toma-se o peão de G7 com cheque. E é o que acontece. Cavalo F5. Bispo C5, desenvolvendo as peças. Cavalo por G7 cheque. Poderia ter sido jogada H3 ou dama F3, qualquer um dos dois. Principalmente se dama F3 seria um pouco melhor. Rei F8, pronto. Eu ganho um tempo incrível, porque o cavalo não tem defesa. E ele deve voltar para F5, eu tirei o rei de uma casa de um possível ataque. Cavalo F5, D6. Pronto. Estou ameaçando, lógico, de imediato, agora tomar o cavalo de F5 e passar a dama para H4, conforme o caso. D6. Ataquei o cavalo de F5. Bispo C6. Um lance útil para o branco, pois em alguns casos esse cavalo de C6 estava ameaçando ir para E5 ou para D4, ajudando no ataque na ala do rei. Seguiu bispo C6, BC6, H3, tentando expulsar a peça que incomoda lá em H4. Bispo por F5, E toma F5, dama H4. Bom lance. Vejam que agora o ponto F2 das brancas está atacado pelo cavalo, pelo bispo e pela dama. Temos 3 ataques contra tão somente 2 defesas, o rei e a torre. Então o ponto F2 está. Claro que não pode jogar G3, porque levaria mate em 2. Dama por G3, cheque. Vejam o poder do bispo de C5, que prega o peão de F2. Então, nesse momento também, se o branco defende, por exemplo, o ponto F2, com lance, vamos supor, dama E2, eu posso jogar dama H3 com ataque de mate. O branco joga dama F3, que evita justamente o lance dama G3. Lembra-se do bispo de C5? Ele não pode tomar dama em G3 porque está pregado. Outra variante poderia seguir, por exemplo, que seria um erro também, bispo F4, evita o dama G3, mas não defende F2. Seguiria cavalo por F2, torre por F2, bispo por F2 cheque, rei H1, dama F4, e com uma torre a mais não seria difícil vencer, não é mesmo? Bom, depois de dama F3, eu sigo com torre E2. Esse lance torre E8, em alguns casos, ameaças entrar em E2, fazendo pressão em F2 e também em E1, pois
teria temas de ataque em F2, depois retomando a torre em E1. O branco joga bispo D2 e evita a entrada da torre em E1, mas não em E2. Torre E2. O lance da partida. No livro, o autor Joel Johnson descreve esse lance como uma movida invisível. Incrível. Eu faço a pressão se torna insuportável no ponto E2. E também eu pretendo jogar dama G3, lembram-se disso? Então o branco é forçado quase que a tomar a torre de E2. Vejamos algumas variantes. Por exemplo, se joga bispo E3, torre por E3, F toma E3, cavalo E3, cavalo C3, torre G8 e todas as peças do negro atacam a posição do monarca branco. Está perdido aí. Uma outra variante. Bom, depois de torre E2, o branco se vê na necessidade de tomar em E2. Dama por E2. Evitou-se o ataque em F2, mas não em G3. Dama G3. Pronto. Ameaço de imediato, dama H2, checkmate. Vejam que o bispo de C5 é a peça mais importante no sistema de ataque Fish-and-Pull. O branco segue com dama por G4, desespero. HG4, bispo F4. Bom, isso é uma engine que eu estava jogando, então elas não abandonam, eles vão até o mate. Dama por F4, cavalo C3, torre por H3, ameaçando o mate em H2. Se G3, claro, se G3, por exemplo, agora, dama por G3, checkmate. Bom, depois de GH3, G toma H3. E ameaça um cheque na coluna G e dama G2 bate. É muito importante o bispo de C5, pois não deixa o peão de F se mover, e com isso o ataque negro é imparável. Seguiu-se cavalo E2, não deixando, só atrasando, dama G5, cheque, poderia ser em G4 também, cavalo G3, dama por G3, cheque, não pode tomar a dama em G3, pois está pregada pelo peão de F2. Em H1, dama G2, checkmate. Bom, essa partida possivelmente é a melhor partida que eu joguei até hoje na minha vida. Joguei em 2008 no Fix, partida de 15 minutos para cada lado. E foi escolhida por Joel Johnson para ilustrar seu livro num capítulo sobre o ataque Fish-and-Pull na Ruy Lopes. Espero que tenha sido do agrado de todos. Se gostou, dê seu like, me ajude a divulgar, se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima.